Seja bem-vindo mais uma vez para o nosso culto online. Que você se sinta na presença do nosso Senhor agora nesse culto. E que nós possamos juntos aqui adorar e exaltar o nome dele. Aí em casa, você também possa, junto com a sua família, ou se você esteja sozinho, não importa como você esteja, mas que agora você entregue seu coração, que você foque somente nesse culto. Antes da gente iniciar, da gente ter o nosso primeiro louvor, queria convidar você agora para poder fechar os seus olhos e juntos podemos fazer uma palavra de oração. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem estado ao nosso lado nesses dias difíceis, ó Pai. Às vezes não entendemos por que as coisas acontecem, mas queremos pedir, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, esteja nos motivando, esteja nos dando forças para podermos prosseguir, ó Pai. Que o Senhor esteja ao nosso lado, esteja com os nossos familiares, com os nossos amigos. Que o Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria para lidar com essa situação. Nos abençoe, nos dê um culto abençoado em Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que agora você possa, junto com a sua família, louvar e adorar o nosso Senhor. É preciso coragem, o inimigo virá me tentar. É preciso coragem, é preciso coragem. Com Jesus eu vou ficar. Coragem pra vencer, enfrentar o mal. Coragem pra vencer, ir até o final. Coragem pra vencer, com Jesus eu vou. Orar, lutar, vencer. Comandando com Ele, a vitória é pra quem persistir. Comandando com Ele, para o céu eu quero ir. Coragem pra vencer, enfrentar o mal. Coragem pra vencer, ir até o final. Coragem pra vencer, com Jesus eu vou. Orar, lutar, vencer. Coragem pra vencer, enfrentar o mal. Coragem pra vencer, ir até o final. Coragem pra vencer, com Jesus eu vou. Orar, lutar, vencer. Coragem pra vencer. Amém. Como é bom a gente poder louvar e adorar o nosso Senhor. Agora nós teremos um momento, uma reflexão, uma ilustração, de uma certa forma uma dinâmica, que vai ser apresentada pelo nosso irmão Marquinhos. Boa noite. A dinâmica de hoje, ela vem com o tema de oportunidades. Que com o passar do tempo na nossa vida, vai surgindo oportunidades e a gente vai agarrando. E com o passar do tempo, vai surgindo mais e mais oportunidades essas boas, a gente vai agarrar. Só que vai chegar um tempo que vai surgir uma oportunidade que parece ser melhor e a gente vai tentar agarrar também da mesma forma que agarramos as outras juntos. Só que a gente não vai conseguir ter domínio sobre ela vai ficar solta, a gente pode acabar perdendo por conta das outras. Então o que devemos fazer? Devemos aprender a abrir mão daquelas oportunidades que foram boas por um determinado tempo, para aproveitar as outras oportunidades, para que quando surgir a oportunidade da nossa vida, a gente poder agarrar, não de forma essa que a gente venha poder perdê-la, e sim de uma forma que a gente possa abrir mão daquelas que a gente teve por um determinado tempo, que foram boas para a gente, para poder agarrar a oportunidade da nossa vida, para que não possamos perdê-la, agarrar com vontade, para não perdê-la. E com o passar do tempo, vai surgir oportunidades que pareçam ser tão boas quanto, ou até mesmo aparente ser melhor aos nossos olhos. Mas o que devemos fazer? Assim como toda parte da nossa vida a gente deve fazer, a gente deve pedir orientação a Deus para que não possamos abrir mão daquilo que é bom aos seus olhos, para o plano que Ele tem com a gente, para uma coisa que pareça ser melhor aos nossos olhos. Então devemos abrir mão do que é contra o caminho do Senhor, o que nos afasta dele. E em Lucas 5, retrata Pedro,
que Pedro pescou a noite toda e ao chegar pela manhã ele não havia pegado nada, nenhum peixe. E tendo encontro com Jesus, Jesus falou para ele voltar para o mar, o que não era costume pescar de dia, durante o dia. E muitos questionaram, mas Senhor, como que eu vou voltar para o mar? Eu pesquei já a noite toda e não peguei nenhum peixe. Mas ele falou, volte para o mar. E Pedro não questionou, simplesmente voltou e pescou e pegou uma quantidade de peixe absurda, igual ele nunca tinha pego. E ao chegar na praia, ele encontrou Jesus e Jesus falou com ele, Pedro, agora eu tenho uma oportunidade maior para você, que é pescar almas. E ele simplesmente não questionou, ele largou tudo aquilo que ele tinha, as oportunidades que ele havia conquistado, ele abriu mão de tudo para seguir o caminho do Senhor. E a dinâmica de hoje é essa, que a gente possa fazer escolhas que agradam o Senhor. Oi! Boa noite! Que bom que você está aqui assistindo o nosso programa, ligadinho com a gente. Esse momento ele é reservado para o sorteio e também para alguns anúncios. Então, você que está assistindo esse programa, se ainda não compartilhou, compartilha esse culto com alguém, com algum amigo, para que assim como o seu lar, outros lares também possam estar sendo abençoados com esse programa. Eu vou estar fazendo agora o sorteio e eu tenho uma informação, uma observação. As pessoas que participaram do culto de quarta-feira e também do culto de sábado, que foi postado ontem, vai estar participando do sorteio hoje. Então, aqui nessa cumbuquinha vai ter o nome das pessoas que participaram do culto de quarta e do culto de ontem. Então, a gente acumulou 2 dias aí pro sorteio de hoje. Lembrando que o ganhador, ele vai estar podendo escolher entre um X-Tudo ou um açaí de 300 ml. Não é os dois. É ou o X-Tudo ou o açaí de 300 ml, lá da Marvila Lanches. Então vamos balançar, vamos pro sorteio. Vamos ver. Thaís. Nossa, como é que faz isso? Thaís, você ganhou. A gente vai estar entrando em contato com você pra estar vendo como é que vai ser a retirada desse lanche, né? Ou do açaí de 300 ml. Não sei qual que você vai escolher. Esse foi o sorteio de hoje. Lembrando que para participar do sorteio que vai estar acontecendo quarta-feira, você precisa tirar uma foto assistindo a esse programa e tá mandando para uma das diretoras do departamento da comunicação, que é ou para mim, ou para Thaís, ou para Tainá, ou para Bianca. Lembrando que tem um horário. Assim que esse culto ele for postado, você já registra esse momento e já manda pra gente, tá bom? Obrigada e continua assistindo o programa. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um assunto bem interessante, bem legal. Vou falar sobre o inhame. Eu trouxe 2 deles para vocês, para mostrar para vocês. Mas é a mesma coisa, só muda o tamanho. Tem esse daqui, bem maior, e tem esse aqui que é o menorzinho que você vai encontrar mais no mercado. E costumo comprar desse aqui por ser mais prático até para descascar, né? Então, ele acho melhor. Porém, esse daqui compensa mais se você tem uma família grande. Então, tá aí as 2 opções. Vou falar sobre os benefícios e o quanto ele é importante para nossa saúde. O inhame, ele é rico em vitaminas e minerais, como o ferro, o cálcio, o magnésio, o cobre. E ele faz muito bem para nossa saúde. Ele contém um componente chamado diogenina, que é utilizado até mesmo na indústria farmacêutica, na produção de alguns remédios que envolvam o meio hormonal. E falando em hormônio, vou começar pelo primeiro benefício que ele traz, que é em relação hormonal, à saúde da mulher. Ele ajuda a controlar os hormônios e na produção até mesmo do mesmo. E um segundo benefício que ele traz é no tratamento do câncer. Não estou falando para você utilizar somente o inhame nesse tratamento. É claro que é uma ajuda. Ele ajuda juntamente com os demais alimentos e os medicamentos. Mas por conter beta-caroteno e vitamina C e a diogenina também, o inhame ajuda na apoptose celular das células defeituosas, aquelas que nascem com o câncer. Então, ela faz com que aconteça a apoptose, que é a morte celular.
E um terceiro benefício é a saúde do coração, por controlar os níveis de homocisteína. Vocês sabem que em excesso no organismo pode causar problemas em relação à transformação do colesterol. Ele é uma fonte muito rica de ferro, de vitamina B6, vitamina C e ácido fólico, e então ajuda nessa relação de hemácias que envolvem a anemia. Eu acredito que esse assunto de anemia vai ficar para um próximo vídeo, porque é um assunto bem interessante, bem legal, mas eu queria trazer para vocês, mostrar o quanto o inhame ele é importante e faz muito bem para nossa saúde. Você pode utilizar de várias formas, pode utilizar em sopa, ensopadinho, purê, vitaminas, pode utilizar ele cru, batido no liquidificador com outra fruta, ou até mesmo colocar ele ao fogo para fazer o cozimento, não deixar ficar muito mole, só deixar uns minutinhos, sair aquele maciazinho que ele tem, e depois fazer o uso. Ele é excelente, espero que esse vídeo possa servir de proveito para a vida de vocês. Fiquem com Deus. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubar-nos, ou podes escondê-los lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é hoje onde vais, ou qual será o caminho? Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é será o meu tesouro.
há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Amém. Amém. E nesse momento eu quero te convidar para juntos podermos ter um momento de oração. Mas nós não teremos um pedido especial ou um tema especial para estarmos orando. Eu quero que esse momento de oração seja um momento de oração para você. Nesse momento exatamente, nós todos iremos orar um pelos outros, mas focado em você. Nesse momento eu não sei como está aí a sua disposição, se você consegue, mas esteja se sentindo à vontade. Esteja de pé, sentado, deitado, ou até mesmo se você quiser, coloque-se de joelho. Queremos fazer uma oração especial por você. Nós sabemos que nós temos as nossas necessidades, temos enfrentado dias difíceis, mas eu quero que você nesse momento abra seu coração para Deus e que juntos possamos entregar, como diz no Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Vamos orar juntos? Querido Pai que está no céu, ó Pai, como somos gratos primeiro, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não canso de repetir, ó Pai, a gratidão que temos por Ti, porque o Senhor morreu na cruz por nós, o Senhor nos deu a oportunidade, ó Pai, de estarmos falando aqui contigo. Quero te pedir, ó Pai, neste momento, que os Teus santos anjos, que o Teu Espírito esteja abraçando cada um, ó Pai, que está vendo esse culto. Que o Senhor, ó Pai, possa ir ao encontro deles nesse momento. O Senhor sabe, ó Pai, das suas necessidades, das suas angústias. O Senhor sabe, ó Pai, o que eles têm passado em seus corações. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor não os abandone. Que o Senhor esteja, ó Pai, colocando a sua mão agora, ó Pai, no ombro e no coração de cada um, ó Pai. Que eles possam sentir, ó Pai, o Teu Santo Espírito falar com eles, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos mais fortes. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a termos mais vontade de estudar a Tua Palavra, de ler, ó Pai, de ouvir, de cantar louvores ao Teu nome, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, possa implantar no nosso coração a vontade e o prazer de viver ao Teu lado, meu Deus. Esteja nos ajudando, ó Pai, esteja nos dando força, sabemos que somos fracos, mas ao Teu lado, ó Pai, com a Tua proteção e com a Tua ajuda, nós conseguimos ser fortes, ó Pai. Nos dê coragem, ó Pai, nos dê força, que nós possamos enfrentar cada problema, cada desafio, cada plano e cada projeto que temos feito. Senhor, esteja ao nosso lado sempre, esteja com os nossos familiares, esteja com nossos amigos, esteja com a igreja, ó Pai, agora de forma virtual, mas que muito em breve, ó Pai, seja também de forma física, de forma presencial, que possamos aproveitar ao máximo os tempos ao Teu lado, Pai. Nos ajude e nos dê força, esteja cada vez mais conosco, são bênçãos te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Atrás de mim, logo eu temi, então clamei ao Deus de Israel. Quando levantei os olhos eu vi o inimigo vindo atrás.
Senhor disse: marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas tu passarás, meu filho. Veja o poder de Deus. Em silêncio vejas o que farei. Hoje é o dia. Hoje é dia de libertação. Inimigos não se levantarão. Por ti eu lutarei. Por ti eu lutarei. Estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas tu passarás, meu filho. Adiante de ti, meu anjo irá. Exército algum te alcançará. Aleluia. E o mar será puro ao teu redor. Secos teus pés andarão no caminho entre as águas. No caminho entre as águas. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde é possível. No meio das águas tu passarás, meu filho. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas tu passarás, meu filho. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer estar falando e eu cumprimento de maneira especial a juventude dessa igreja com o meu Maranata. Que Deus possa continuar abençoando vocês ricamente. Nessa reflexão que nós vamos fazer da Palavra de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. Eu vou falar sobre as situações de impossibilidade, sobre os desafios da vida. Você já enfrentou uma situação sem saída, sem solução? Eu acho que sim, todo mundo já passou. A gente, inclusive, está passando por uma situação de pandemia, quarentena, coronavírus. É uma situação difícil. A gente muitas vezes não sabe o que fazer, como agir. E diante de uma situação dessa, a gente normalmente se desespera. E eu queria estudar na Palavra de Deus com você qual é a melhor atitude, como a gente deve agir diante de situações de impossibilidade. Antes, porém, eu tenho uma notícia para dar para você.
você não é o primeiro nem o último que vai passar por uma situação difícil. Eu recebi uma mensagem outro dia de um jovem falando: por que isso acontece comigo e tal. Na verdade, todo mundo passa por lutas, por provas, e na Bíblia a gente tem inúmeros exemplos, né? Abraão, Davi, Paulo, personagens que passaram por dificuldades, por lutas, por adversidades, e a gente vai estudar a história de um desses personagens, que é Moisés. A nossa reflexão de hoje está baseada numa situação de impossibilidade que Moisés enfrentou junto com o povo. Êxodo capítulo 14, verso 9 até o verso 15. Abre a sua Bíblia aí, eu gosto de que você participe junto, mesmo que esteja assistindo virtualmente, mesmo assistindo à distância, é importante a gente abrir a palavra. Aqui em Êxodo, capítulo 14, verso 9, diz assim: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amigos, aqui nessa passagem a gente tem várias lições que a gente pode tirar. Mas especificamente 5 eu vou extrair desse episódio que aconteceu aqui. Antes vamos pensar um pouquinho na situação. O que aconteceu? Qual que era a circunstância antes disso aqui? Moisés foi destacado por Deus como um libertador. O povo já estava acostumado à escravidão e eles não queriam sair. Na verdade, queriam sair da escravidão, mas não queriam correr esse risco que eles correram de ser perseguidos, de piorar a situação da escravidão. Então Moisés, quando Deus destacou para que ele estivesse tirando o povo do Egito, ele teve muita dificuldade de convencer o povo. Conseguiu convencer, teve aquelas pragas, aquela coisa toda, e eles, quando saíram do Egito, depois de todas as pragas, eles começaram uma longa jornada em direção à Terra Prometida. Só que eles deram de cara com um momento, um beco sem saída, porque de frente eles encontraram o mar, e tinha uma cadeia de montanhas muito grande do lado, e atrás estava vindo o exército de Faraó. O exército arrependido, Faraó ficou arrependido porque tinha dispensado aquela mão de obra barata, né? Então o povo ficou literalmente num beco sem saída. Uma situação complicada. E eu tenho certeza que você também já passou por uma situação assim, sem escapatória. Mas nessas situações desesperadoras é que Deus age. É no momento de desespero, de aflição, como muita gente tem falado, é numa situação de crise como a que a gente está vivendo, que a gente tem a oportunidade de ter a fé provada. Os verdadeiros heróis surgem no meio da crise. Por isso, a gente vê aqui algumas lições importantes para a gente enfrentar a crise. E elas estão aqui nesse texto em 5 verbos, ou 5 imperativos, que parece que saltam do texto. E eu queria que você até grifasse na sua Bíblia, para você poder decorar, para você saber isso, quando você precisar passar por uma luta, você ter isso na cabeça. Tá ali no verso 13, a primeira dica, a primeira ação. Moisés fala assim: diz ao povo para não ter medo. Não ter mais. Agora eu falo para vocês, como é que não tem medo? Tem o mar, a montanha, Faraó atrás. Eles tinham medo, e o medo é uma coisa natural. Quem é que consegue controlar o medo?
Tem medo de cachorro. Você está entrando dentro de uma casa, vem um cachorro correndo, você controla o medo? Na verdade, o medo ele é uma reação natural e não tem nada demais a gente ter medo. O problema é a gente alimentar esse medo. Para a gente se livrar do medo que a gente alimenta, a gente precisa sentir a presença de algo que nos dá segurança. Por isso que a Bíblia fala para não ter medo. Não é que a gente não vai ter uma reação natural. A reação natural a gente tem. Mas quando a gente alimenta o medo, ele vira ansiedade, aí é o perigo. E a palavra de Deus nos diz, no Salmo 23, que quando a gente passa no vale da sombra da morte, por que a gente não tem medo? Porque o Senhor está ao nosso lado. É ou não é? Quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, então eu não tenho medo. Quando a gente passa por aflições, por problemas, por dificuldades, nós temos que lembrar do que a palavra de Deus nos diz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao meu lado, eu posso passar até dentro de um vale da morte. Nós expulsamos o medo quando nós colocamos a presença de Deus ao nosso lado. Então, quando Moisés fala, não tenham medo, é estranho, né? Moisés, óbvio que a gente vai ter medo. Na verdade, Moisés estava falando assim, gente, é uma reação natural a gente olhar e se desesperar. Mas calma, Deus está no controle, Ele já mandou um monte de pragas e a gente está aqui hoje. Deus está protegendo a gente. Então, quando você tiver dificuldade, uma luta, quando você estiver enfrentando, não tenha medo. Em frente, use os salmos são poderosos nesse sentido. Eles têm um papel muito importante, eles nos fortalecem. O Salmo 91, o Salmo 23, são salmos poderosos. Não tenha medo. Segunda lição que a gente vê, que a gente tira aqui desse texto, está no próprio verso 13. Fala assim, Moisés respondeu ao povo, não temais. E aí depois ele falou assim, aquietai-vos. O medo deixa a gente agitado. E aí quando a gente fica agitado, a gente fica desesperado, a gente quer resolver as coisas da nossa própria maneira e a gente corre o risco de ter atitudes precipitadas. Quando a gente está falando aqui de aquietar, quando Moisés fala, fiquem quietinhos, é porque eles estavam desesperados, eles já começaram a querer tomar decisões por conta própria. A serva do Senhor, Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 795, ela disse assim, não vos podeis permitir deixar que qualquer dúvida vos penetre no espírito. Não deis a Satanás o prazer de falar acerca dos terríveis fardos que estáis suportando. Toda vez que fazeis, ele ri de que vos possa controlar e de que tenhais perdido de vista Jesus Cristo, vosso Redentor. Olha que interessante. A gente às vezes fica falando e fica quietinho, acalma um pouco. Não se desespere. Terceira coisa que a gente vê aqui nessa história é vede. Moisés respondeu, não temais, aquietai-vos, vede. Vede o quê? Moisés, nós estamos vendo o mar aqui na frente, nós estamos vendo a montanha, nós estamos vendo o exército. Eles estavam olhando para alguns lugares, mas eles não estavam olhando para outros. Sabe para onde que eles não estavam olhando? Para cima. O que tinha em cima? Tinha uma coluna de fogo à noite. Tinha uma nuvem durante o dia que protegia eles do sol causticante do deserto. Deus estava presente ali com eles e eles não viram. Eles olharam para alguns lugares, mas não olharam para onde deviam. E quando nós estamos passando por algum problema, a gente também, infelizmente, a gente corre o risco da gente olhar para o lugar errado. Ou não olhar para Deus. Existem principalmente dois lugares que a gente precisa olhar quando a gente passa por dificuldades. Sabe quais são? Para cima, para o nosso Deus, e para trás. Como assim, pastor, olhar para trás? Para o nosso passado. Quantas vezes Deus te abençoou e te ajudou no passado? Contas que eram impossíveis de ser pagas, que foram pagas. Doenças que não seriam curadas e foram curadas. Aflições que você passou que foram resolvidas. Por isso a gente pode olhar para o passado nosso e aprender a confiar mais no Senhor. Eu lembro de quando eu era
estudante universitário, eu fiz a faculdade de administração e de teologia junto, no período de 6 anos. E tinha semana de provas, e era uma dificuldade tremenda, porque eu estudava pela manhã teologia, estudava à tarde administração. Na semana de prova, imagina, eu estudava para uma prova de manhã e estudava para a prova da tarde. E aí, quando acabava a prova da tarde, eu tinha que estudar para a prova da manhã do outro dia e para a prova da tarde do outro dia. E era intenso. Lá para o segundo, terceiro semestre, quando eu tinha semana de provas, eu ficava desesperado e eu começava a lembrar, peraí, Deus me abençoou há um semestre atrás. Deus me abençoou há 2 semestres atrás. Recentemente, assim, faz uns 2 anos, meu filho teve uma dificuldade de saúde, a gente precisou ir para o hospital, a gente ficou com ele lá. E muitas vezes eu fiquei ali preocupado, pensando, e eu olhava para o passado e falava, Senhor, quantas coisas que o Senhor já me ajudou, quantas coisas que o Senhor já abençoou, já fez com que as coisas fossem resolvidas. Então, a gente pode olhar para o passado. Agora a gente tem que olhar para o tamanho do nosso Deus também. Às vezes a gente olha o tamanho da dificuldade e pensa que isso é tudo. Não olhe, eu lembro de uma frase que ouvia quando era criança, não fale para o seu Deus o tamanho do seu problema. Fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Nosso Deus é muito grandioso. Ele é poderoso e Ele é capaz de realizar muitas coisas por nós. A 4ª lição que a gente aprende, que está aqui, é no verso 14, diz assim, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Às vezes a gente fala demais. Às vezes a gente fala muito. Quer ver um exemplo? Jó falou demais, os amigos dele também falaram muito, a esposa dele falou. Agora a gente costuma justificar Jó, tadinho de Jó. Jó também falou demais, falou muito, amaldiçoou o dia do nascimento dele. Nós precisamos nos calar algumas vezes. Às vezes a gente vai participar de culto de oração, quarta-feira, aquilo ali parece mais um culto de lamúria, de lamentação, e quase a gente não ora, quase a gente não gasta tempo realmente para orar. É importante que às vezes a gente cale um pouquinho. Tem oportunidade para a gente partilhar, tem hora que a gente precisa de contar para um irmão, compartilhar aquilo que a gente está passando, mas na maioria das vezes a gente precisa se policiar as nossas palavras, policiar os nossos pensamentos, pensar positivamente, acreditar. Existe um texto de Ellen White no mesmo livro, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 758. Diz assim, se vos não sentis satisfeitos e alegres, não faleis dos vossos sentimentos. Não anuvieis a vida dos outros. Uma religião fria e sombria jamais atrairá almas para Cristo. Afasta-as dele para as redes que Satanás lança aos pés dos perdidos. Em vez de pensar em vossos desânimos, pensai na força de que podeis dispor em nome de Cristo. Que vossa imaginação se fixe nas coisas invisíveis, que os pensamentos se dirijam para as evidências do grande amor de Deus por vós. A fé pode sofrer a prova, vencer a tentação, suportar o insucesso. Jesus vive como nosso advogado. Tudo o que nos assegura a sua mediação nos pertence. Olha só, às vezes a gente fala demais, a gente reclama, a gente diz e tal. Confia mais. Não vamos dar esse gostinho para Satanás, não vamos deixar ele rir. Ah, ele ali está desesperado. Quanto mais nós ressaltamos o obstáculo, maior ele fica. Vamos deixar Deus agir. Não vamos insistir com a nossa opinião. Vamos acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Por último, a gente tem aqui na passagem que a gente leu, no verso 15, a última dica. Vamos recapitular? Se você não está lembrando, primeiro, não tenha medo. Depois, aquieta. Terceiro, vede. Quarto verbo que está aqui, calareis. E o quinto e último está no verso 15, diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marcha? Marcha para onde? Para onde que a gente vai?
Na verdade, eles precisavam dar passos de fé. Existe uma música que eu gosto muito que fala a respeito disso. Fala assim que para atravessar o mar, a gente precisa colocar o pé na água. Uma outra música fala assim, marche, estende a mão e atravesse. Nós acreditamos que o Senhor é conosco. Ele nos dá força na jornada. E se a gente enfrenta uma situação de impossibilidade, a gente acredita que o nosso Deus é capaz de nos dar a vitória. Por isso, muitas vezes a gente precisa dar o passo de fé. A gente precisa ir. Eu estou falando talvez para alguém que está desempregado, alguém que está doente, talvez procurou os médicos e procurou remédio. Olha, não tem nada de errado em você fazer isso. Mas acredite. Acredite no Senhor, acredite em Deus, no impossível, marche. Porque Ele está disposto a fazer o impossível por nós. Deixe o medo de lado e confie. Dê um passo de fé e espere o milagre do Senhor. Ele é fiel às suas promessas, Ele é fiel a cada um de nós. Eu queria que você neste momento fechasse os seus olhos para a gente poder orar. Nós vamos pedir ao Senhor que nos dê a força, nos dê a vitória, nos dê a fé que a gente precisa para continuar avançando. E se você enfrentar uma situação de impossibilidade, lembra desses 5 verbos que estão aqui em Êxodo 14. É bom a gente lembrar de ficar quietinho às vezes, olhar para os lugares certos para confiar mais no Senhor, dar os passos de fé para a honra e glória dele. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque
Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que nós podemos confiar em Ti e avançar mesmo em meio às dificuldades. Quando a gente está passando por impossibilidades, a nossa tendência é se desesperar, é ficar ansioso. E eu oro neste momento pedindo por todos que estão assistindo essa mensagem para que possam ser abençoados e que tenham em Ti a confiança que precisam para enfrentar as provas. Que a gente possa marchar, Senhor, avançando, confiando no Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.